Querido, a sua alegria não pode estar em circunstâncias, não pode estar em lugares, não pode estar em coisas, não pode estar em pessoas, a não ser em Deus. Porque quando a alegria do Senhor é nossa força, aí a gente tem força para continuar, a gente tem força para perseverar, a gente tem força para enfrentar toda e qualquer situação que a gente esteja passando. Mas agora, se a sua alegria está em qualquer coisa que não seja Deus, entenda, a sua alegria vai ser passageira. Amém, igreja? Amém. E nesse tema, o tema que Deus colocou é procurados. Já viu aquela coisa de filme de faroeste? Procurado. E é um tema bastante contraditório, mas vocês vão entender pelo enredo aqui. Procura-se membros de igreja que conspiram e provocam. O tema da mensagem vai ser esse: procura-se membros de igreja que procura-se membros que conspiram e provocam. Não aponta para o lado, nem aponta para o outro. Amém? Posso falar? Amém. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A gente não consegue entrar pela presença de Deus a não ser pelo sangue de Jesus, pela morte dele naquela cruz. Ele nos deu livre acesso a Deus. Gente, não é pelo meu feito, não é pelo meu cargo, não é porque eu sou bonito, não é porque você é bonita, não é por causa da sua conta bancária. A gente só consegue entrar no Santo dos Santos pelo sangue. A minha versão, eu não sei qual a versão para mim, mostra plena confiança, tá? Plena confiança. Você pode ter plena confiança. A minha versão está aqui, tendo ousadia. Eu gostaria de fazer uma pergunta com base nesse versículo. Você tem plena confiança de que você tem acesso a Deus? Você tem ousadia de entrar na presença de Deus? Deus está nos convocando aqui nessa palavra a termos confiança de entrar pelo sangue de Jesus, não pelo teu mérito, porque de repente você olha assim para você e se fala: mas eu pequei, mas eu estou tudo errado, eu não presto, eu vacilei. Querido, não é por você, é pelo sangue de Jesus. Então eu posso ter confiança por causa do meu mérito? Pelo que eu fiz ou deixei de fazer? É pelo sangue de Jesus. Então eu entendo que tudo se trata de Jesus. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso ao Pai, Ele me tornou filho. Então, quando a gente entende que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, as coisas começam a fazer sentido no nosso cristianismo. Porque quando eu começo a olhar para o meu mérito, eu vejo que não tem como me salvar, eu vejo como eu sou falho, como eu sou pecador, e você vê como é falha, como é pecadora. E se a gente fosse juntar uma ou outra aqui, a gente não sobraria ninguém, porque todos nós temos falhas e pecados. Mas a questão é, quando eu olho o sangue de Jesus vertido naquela cruz e olho para cada um de vocês aqui, eu vejo que não tem como ninguém se perder. Se você tiver essa plena confiança, se você tiver essa ousadia de que é por Jesus. E isso também vai te dar compaixão pelo seu próximo. Porque quando a gente começa a olhar o nosso comportamento, querido, eu vou me frustrar com você, você vai se frustrar comigo, a gente vai se frustrar com as pessoas, mas quando eu começo a olhar para Jesus e o sangue dele, isso me dá plena confiança, me dá ousadia de falar: Pai, obrigado. Isso me dá compaixão de falar: Senhor, eu sei que a missionaria é difícil, mas o Senhor também pagou um preço pela vida dela, e eu a amo também por causa disso, e eu tenho que amá-la. Eu sei que Daniel também, eu sei que Edilson, eu sei que o pastor Maninho, eu sei que o João, eu sei que a Bianca, eu sei que o Rafael, eu sei que o Renan, mas Cristo pagou um alto preço. Você tem valor, querido. Coisas têm valor monetário. Você tem o valor do sangue de Jesus. Você tem o valor nada menos do que o Deus do universo, do Criador de todas as coisas. Foi um alto preço que pagou pela sua vida. Então, não ache que você é qualquer coisa. Não se trate como não é ninguém. Não deixe que as circunstâncias da vida te abatam o seu emocional a ponto de você ficar com baixa autoestima, de chorar no espelho e não ter coragem para continuar.
Sabe por quê? Satanás quer fazer você esquecer quem você é e quem pagou o preço para você ter ousadia e plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Então o inimigo fica: quem é você para entrar na presença de Deus? Quem é você para ir para a igreja? Quem é você para orar agora? Quem é você para ler a Bíblia? Ei, olha só a sua vida. Aí você tem que falar: Satanás, eu tenho plena confiança, eu tenho ousadia, porque eu posso entrar no Santo dos Santos, não mediante o que eu fiz ou não fiz, mas mediante o sangue de Jesus que foi pago por mim lá na cruz. E isso me dá ousadia, isso me dá confiança para enfrentar o tapete de Jabaquara, para enfrentar pessoas que querem te julgar, para enfrentar fofoqueiros de plantão que ficam acusando a tua vida e falando mal de você nas costas. E Deus está vendo que está tranquilo com o seu advogado. Querido, Deus é teu advogado. Você não precisa se defender. Vai por mim. Todas as vezes que gente se levantou contra mim, Deus me defendeu. Todas as vezes. Eu sempre pensava: por que eu faço? Vou, falo, não falo. Deus sempre defendeu. Querido, fala para o seu do seu lado: não mexe com o jugo do Senhor. Deus protege os seus. Amém? Então, querido, quando você entender isso, você vai ter plena confiança. A questão é: sabe por que a gente não tem confiança? Sabe por que você não está tendo ousadia? Porque você acha que é no teu mérito. E aí, quando a gente fala aqui no momento de louvor, olha para o teu irmão: pô, mas quem sou eu para orar? Mas quem é o fulano de tal para orar? É o sangue de Jesus. Quem é você para dizer que você não pode orar? A pergunta deveria ser essa: quem é você para dizer que você não pode orar? Quem é você para dizer que você não pode falar de Jesus? Quem é você para dizer que não pode vir à igreja por causa do pecado? Porque mediante o sangue de Jesus nós temos plena confiança e ousadia para entrar na presença dele. Então Deus está falando para você: seja ousado, tenha plena confiança, vem, porque eu paguei o preço justamente para isso. Mas às vezes nós não estamos fazendo isso, porque Satanás conseguiu colocar na nossa cabeça para você olhar para o lado, para você olhar para você, olhar para os outros e você ficar pedindo banho dos seus pecados, quando na verdade Ele nos deu novas vestes. Vamos continuar o texto? Para entrar no sangue de Jesus, agora, olha o próximo versículo: pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Gente, é um velho e morto caminho? É novo e vivo caminho, uma nova e eterna aliança. Querido, a igreja tem que ser um lugar de vida, não de morte. A igreja tem que ser um lugar de coisas novas e não de coisas velhas. Nós, eu e você, devemos andar em novidade de vida, como o apóstolo Paulo fala, e não de viver a mesmice todo o tempo. Porque se você está vivendo as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. Deus não te chamou para viver a mesma vida. Porque quando estamos em Cristo, tudo novo. Então, por que você fica repetindo o padrão? Por que você fica na sua zona de conforto? Sabe uma coisa que eu aprendi essa semana? Que zona de conforto, às vezes as pessoas falam assim: zona de conforto, as pessoas ficam na zona de conforto porque elas têm medo de fazer algo novo. Já reparou isso? Vai falar isso? Eu aprendi essa semana que zona de conforto, na verdade, nós ficamos na zona de conforto porque a gente tem medo que aconteça algo de ruim de novo. Aí a gente fica lá e é aquela pessoa que teve um relacionamento frustrado: vou ficar solteiro, porque se eu sair dessa zona, eu vou me frustrar de novo. Eu dou errado em todo emprego, eu faço toda hora dar errado alguma coisa, e nessa hora eu olho e falo: vai dar errado de novo, então eu vou ficar na zona de conforto. E aí você não vive novidade de vida, você não vive algo novo, você vive a mesma coisa todo dia. Tem alguém aqui assim? Acorda, vai comer, vai no banheiro, tem gente que vai trabalhar e tal. É a mesma coisa toda hora. Gente, pelo amor de Deus, sacode o irmão do seu lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela, fala: é semana de viver coisas novas.
É semana de atitudes novas. É semana de tomar um caminho novo. Querido, Deus quer fazer novidade de vida na tua vida. Mas o problema é que você fica acomodado na mesma rotina, na mesma coisa, nas mesmas conversas. E aí você reclama que tem os mesmos resultados. É as mesmas orações, é as mesmas pessoas, é tudo mesmo. Eu já falei, vou repetir na outra pregação. Quem é o mesmo ontem, hoje, sempre é Deus. Você não, né? Você não é para ser o mesmo ontem, hoje, sempre. Tem irmão que é assim. Eu sou o mesmo de 10 anos atrás, está errado. Não é para você ser o mesmo, nem o mesmo de 10 anos atrás, está errado. Você não se converteu. Está a mesma coisa, saiu do mundo, está a mesma fofoqueira, está a mesma fofoqueira. Está a mesma pessoa que fala mal do mundo, está a mesma pessoa que rouba, está a mesma pessoa que, sei lá, quer matar, quer fazer alguma coisa, meu irmão, está errado. Novo, que nos abriu por meio do véu, gente, a gente não tinha acesso. Mas Cristo liberou o acesso por meio do seu sangue. Continuando. E tendo um grande sumo sacerdote, que é Jesus, sobre a casa de Deus. Olha o versículo diz o seguinte: aproximemos, passa o outro. Nos aproximemos com o coração, ou outra versão está, acheguemos a Deus com o coração sincero, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Portanto, nos acheguemos. Primeiro ele fala, tenha plena confiança mediante o sangue de Jesus, para um novo e vivo caminho. Depois ele fala, portanto, se achegue, algumas pessoas está, se aproxime. Deus está chamando você para se aproximar dele. Querido, para a gente viver um novo e vivo caminho, a gente precisa se aproximar dele. É interessante que tem um versículo de Jeremias, se não me engano, que ele fala assim, se aproxime de mim, que eu me aproximarei de vocês. Não é louco dizer isso? Porque às vezes a gente acha que Deus tem que vir e mudar toda a nossa vida. Às vezes a gente acha em nossas orações que Deus faz isso e faz aquilo. E Deus está falando, se aproxima de mim, que eu vou te mostrar como vai fazer isso e aquilo. Então a questão é, será que a gente está se achegando a Deus com o coração sincero? E com absoluta certeza de fé, pelos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água pura da culpa? Próximo versículo. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A versão ali está sem duvidar. A minha, eu prefiro a minha aqui que está dizendo guardemos. Se é necessário guardar, é porque algo pode ser roubado. Vou repetir. A minha versão está, guardemos firme a confissão da esperança. O apóstolo Paulo chega no final da vida e fala assim, combati o bom combate, guardei a fé. Você está guardando a tua fé? Porque o inimigo quer roubar ela. O inimigo quer destruir ela. O inimigo quer matar a tua fé. E é interessante que ele fala, guardemos. A gente tem que guardar a nossa fé, combater o bom combate, porque tudo tenta tirar o teu foco de Jesus, tudo tenta tirar a sua aproximação de Jesus. Se achegue, se aproxime, mas Satanás quer que você se distancie, porque quanto mais distante de Deus, mais o inimigo vai conseguir tocar na tua vida e fazer o que ele quer. E quanto mais próximo de Deus, mais longe o inimigo tem que ficar. Sabe por quê? Tem um versículo de Tiago que fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta só resistir ao diabo se eu me sujeitar a Deus, se eu me aproximar de Deus. Não dá para resistir às ofensas ciladas, às artimanhas ciladas, os ataques de Satanás sem eu estar próximo de Deus, sem eu estar buscando a face de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, continuando, temos que guardar nossa fé. Tem um versículo também que Jesus fala que a semente é lançada e as aves vêm e pegam quando é lançada na estrada. Aí Jesus interpreta e fala assim, é o inimigo roubando a palavra. Querido, essa palavra está sendo pregada aqui para você hoje. Alguns aqui, o inimigo vai roubar, porque está entrando aqui e está saindo ali. Você vai sair por essa porta, não tem nenhuma diferença na tua vida. O inimigo conseguiu roubar, porque você não guardou.
você não absorveu, você não avaliou a tua vida e falou, cara, vou aplicar isso na vida. E aí o inimigo rouba palavra atrás de palavra, culto após culto, e a tua vida não muda nada. E continua a mesma vida de sempre. Não é o novo e vivo. Você quer essa vida para você, igreja? Nossa, todo mundo quer. Você quer essa vida para você, de mesma vida? Então, novo e vivo para mim não? Continuamos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Olha só, lembra que eu falei? O tema da mensagem é procurados. Procuramos membros de igreja que conspiram e provocam. Isso. Membros de igreja, não que conspiram e provocam a divisão da igreja, não que conspiram e provocam a desunião, não que conspiram e provocam a queda do irmão, não que conspiram e provocam acusações como instrumento de Satanás, mas que conspiram e provocam encorajamento, as manifestações de amor fraternal e as boas obras. É um ajudando o outro. Vamos, irmão, você consegue. Deus é por nós, Deus é contigo, você vai conseguir. Continua o versículo. Não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que se vê que o dia do juízo se aproxima. Querido, o dia do juízo se aproxima, a volta de Jesus está mais perto do que os apóstolos. Então, a gente tem que se considerar, conspirar e provocar a unidade, conspirar e provocar o amor, conspirar e provocar a fé do nosso irmão, e não a dúvida, e não as incertezas, e não a queda. Amém, igreja? Amém. E agora, só para concluir o que a gente leu nesse texto. A gente está vivendo tempos difíceis em que as pessoas estão atacando a igreja, e a gente pode daqui não deixe de congregar, como é costume de alguns. Querido, desde aquele tempo já existia bafafado. Desde aquele tempo já tinha gente deixando a igreja e falando mal da igreja. E naquele tempo ainda era pior, que tinha perseguição. E ele fala, não deixe de congregar. E hoje as pessoas deixam de congregar por qualquer coisinha. Eu deixei de congregar porque o pastor pregou a palavra. Porque a fulana de tal não olhou para mim na rua. Deixei de congregar porque eu vi um boato que balalá. E lá. Qualquer coisinha a pessoa deixa de. E às vezes, como eu falei, ao invés de ter um irmão na fé, uma irmã na fé que vai conspirar e provocar a união, conspirar e provocar a fé dessa pessoa, conspirar e provocar também até a repreensão dessa pessoa, de falar, ei fulano, você está errado nisso, vamos corrigir, Deus tem mais para a tua vida. Às vezes estão ali para incendiar mais ainda. Não faz isso não, eu te apoio, menina, eu te apoio, vai para o mundo deles, vamos para o mundo, vamos se acabar, bebamos e morramos e tal, amanhã não tem fim. Já me que o Paulo fala isso? Querido, entenda uma coisa, o grande dia está vindo, o dia de juízo vem. E querido, o fato de você estar na igreja, o fato de estar na igreja, tem o joio e trigo, amém? A gente prega para todo mundo, mas aqueles que absorvem, querem, realmente entendem que é por sangue de Jesus serão salvos. Aqueles que entendem que é por Jesus serão salvos. Aqueles que vivem a brincadeira, que não estão nem ali, que são as noivas loucas, querido, o portão vai se fechar. Mas enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há chance de arrependimento dos pecados e falar, Senhor, eu me arrependo e eu quero voltar para casa, eu quero estar contigo no céu. Querido, e as pessoas falam lá fora assim, você já ouviu isso? Eu vejo muito guru na internet hoje em dia falando, você não precisa da igreja não. A igreja não salva ninguém. E eu ouvi isso essa semana também. Realmente, a igreja não salva ninguém. Mas a igreja é o lugar onde os salvos se encontram. Porque os lugares que a gente frequenta revelam aquilo que a gente busca. Vou repetir. Os lugares que a gente frequenta revela aquilo que a gente revela aquilo que a gente. Se você quer cuidar do seu corpo, você vai para a academia. Se você quer comer alguma coisa gostosa diferente, você vai no restaurante. Você quer comprar uma roupa, você vai no shopping. Você quer jogar futebol, você vai na quadra, no campo.
Você quer buscar a Deus e ouvir o que o Espírito vai falar, o que os céus estão falando? Você vai à igreja. Aleluia! E as pessoas estão querendo esse bafafá de que não precisa da igreja, basta a comunhão com Deus, eu tenho Deus, não tem nada a ver. Gente, isso é uma mentira de Satanás que tem destruído muitos irmãos e irmãs nossos. E a gente tem que combater essa mentira com a verdade de Deus. Martinho Lutero diz que não se pode, assim como não se pode se casar com alguém sozinho, não se pode ser cristão sozinho. Querido, as pessoas ficam falando, não, mas eu posso visitar várias igrejas. Não pode. Você tem que estar, não tem como criar raiz em vários lugares. Você tem que enraizar no lugar e crescer e dar fruto. Então para com esse bafafá também, que não, vou visitar uma igreja hoje aqui, outra igreja lá, aí outra igreja lá, não vai em nenhum lugar. Não cria raiz, não dá fruto. Você precisa crescer, amadurecer, amém? Querido, outro ponto também como igreja que tem que entender para a gente não deixar. A igreja, estamos aqui para criar o futuro. Estamos aqui para criar esperança. E a esperança não está no passado. Vou falar com toda boa e todos falar, isso Deus me estou muito no meu coração. Querido, você já ouviu falar do David Paul Young Cho? É uma das maiores igrejas do mundo lá na Coreia. Hoje a igreja dele está esvaziando, sabe por quê? Eles cometeram um erro suave. A igreja pensa, só que eles esqueceram da próxima geração. Eles começaram a pregar e ficaram só com eles ali. E eu estava lendo um livro que o autor fala assim: o futuro da igreja, olha só, o pastor falando, o futuro da igreja não é alcançar nossos pais, nem nossos avós, mas alcançar os filhos dos nossos filhos. E a igreja tem perdido território, porque tem sido uma igreja para os nossos pais e avós. Aí a nova geração chega e olha e fala, pô, isso não tem nada a ver comigo. Aí quem vai sai. Aí a igreja fica só, aquele clubinho ali, que vai acontecendo? Meu irmão vai morrendo. E várias igrejas, lá na Europa, gente, várias igrejas fecharam. Porque eles não souberam alcançar os jovens, não souberam alcançar o evangelho para as novas pessoas. Então, querido, eu estou aqui querendo alcançar a geração não só da Lícia, da Maria Alice, do Caleb, mas dos futuros, dos filhos dele. Essa deve ser a preocupação da igreja. Como a gente vai alcançar essa nova geração? Porque, querido, não se trata de nós, se trata de quem a gente vai passar o bastão. Só que às vezes a gente se prende no nosso ego, a gente se prende na nossa vontade e fala, não, mas foi desse jeito que eu fiz. E eu gostei até um texto para a pastora que o pastor fala assim: as últimas palavras de uma igreja nós nunca fizemos desse jeito, sempre foi desse jeito aqui, por que vai mudar agora? E aí igrejas estão morrendo, porque não estão sabendo alcançar os pedidos. A igreja, gente, não é um clube, não é para a gente manter somente, não é para a gente focar só na nossa bolha, é para a gente, quem a gente quer alcançar lá fora. É focar e falar, como a gente vai alcançar o pessoal lá fora? Como a gente vai alcançar nossos vizinhos? Isso começa pelo nosso testemunho. Isso começa pelo nosso comportamento também. Querido, às vezes a igreja tem tido mais amor pela sua tradição. Isso aqui é forte. A igreja tem tido mais amor pela sua tradição do que amor aos filhos. E acabamos perdendo Deus e os filhos por causa da nossa tradição. Não, tem que ser desse jeito, tá. E os jovens vão embora. E o mundo está lá, abraçando, falando iguais deles. Querida, a igreja é para ser o melhor lugar do mundo. E a gente tem que saber se comunicar com as próximas gerações. Porque um dia eu e você não vamos estar mais aqui. E a questão é, aonde está nosso foco? Amém? Amém, igreja? A gente vê que todas as igrejas que estão crescendo, gente, tem esse foco em alcançar os pedidos. E se comunicar, se atualizar, usar a tecnologia. Vamos usar a tecnologia. Estamos usando, temos um canal no YouTube agora, estamos indo aos poucos, já temos que colocar, não sei o quê. E vamos usando, porque a nova geração precisa disso, entender. Tem que ter Instagram na igreja? Vamos fazer Instagram. Não pode chegar, não precisa, porque nunca tem Instagram. Não precisa do canal do YouTube, querido. A igreja vai perdendo território e relevância. A gente está aqui para criar o futuro. A igreja é o instrumento de Deus para criar o futuro.
Sabe, você já viu que o mundo não está no mesmo tempo da história? Se eu pegasse vocês no avião aqui e falar, igreja, vamos lá para a Amazônia, vamos para uma tribo indígena, a gente vai voltar 500 anos atrás. Eles não têm tecnologia, é só ver a Índia ali atrás. A Cristina. Você vai ver um montão de Cristina lá, e um montão de Brenda, um montão de Índia. Não tem nada. Tu volta 500 anos atrás, está ao mesmo tempo que a gente hoje. Olha que entendeu? Tem igrejas que estão assim. Tu entra numa igreja que está há 500 anos atrás. É louvores da antiga, não quer nem cantar louvores novos. Questões antigas e tu vai. Questões relevantes do tempo atual. Não sabemos falar. É meu negócio falar com o índio de internet. A gente vai falar, como assim internet? Porque tu acha que se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele não ia usar a internet? Tu acha que se Jesus não tivesse aqui, ele não ia usar todos os canais que pudesse? Posso continuar ele? Vai ser rápido, a gente vai terminar. Algumas igrejas estão perdidas no passado. Antes de existir internet, telefone, carros, existem coisas que passaram a existir porque um homem decidiu criar o futuro, esperança, e hoje a maioria usa. Jesus, quando veio no seu tempo, ele estava à frente do seu tempo, e ele trouxe coisas novas que a religião não entendeu, os religiosos, os seus, não receberam. Então, sabe o que eu entendi? Que se a sua visão não tem oposição, ela não é significativa bastante. Se a visão que Deus te deu, se o sonho que Deus te deu, se o chamado que Deus te deu, não se levantar oposição, ela não é significativa bastante. Não quer ter oposição? Fica parado no seu lugar. Não faz nada, mesmo assim vai ter oposição. Então ele tem oposição sobre ficar parado e não dar frutos. Eu prefiro ter oposição por fazer aquilo que eu acredito e aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso é chato, mas acalma ao mesmo tempo, né? Tu fala, pô Deus, então tá me certo. Então, querido, igrejas em declínio focam neles mesmos, na bolha. Mas agora, igrejas em crescimento focam na missão, do que tem que fazer para alcançar os que estão lá fora também. Igrejas em declínio focam nas preferências dos membros. Qual é a tua preferência, de Deus? Qual é a tua preferência, pastora? Qual é a tua preferência, Renata? Qual é a tua preferência? E igrejas em crescimento focam nos princípios da missão. Não é o que você gosta, não é o que eu gosto, é o que temos que fazer para alcançar vidas para Cristo. Porque, querido, gosto, cada um vai ter o teu. Mas a questão é, o teu gosto vai alcançar as novas gerações? Os teus louvores vão falar com a nova geração? A tua forma de falar o Evangelho vai alcançar as novas gerações? Porque a nossa responsabilidade não é só ganhar a nossa, mas a próxima. E a próxima, e a próxima. Está fazendo sentido, igreja? É deixar um legado. Igrejas em declínio são consumidoras. Igrejas em crescimento entendem que estão aqui para contribuir e não para sugar. Foi feita uma pesquisa, e isso eu achei interessante demais. Escuta essa, pastor Ivone. Foi feita uma entrevista com 1.000 membros de diversas igrejas. 1.000 membros de diversas igrejas. Quantas pessoas, gente? 1.000. E fizeram a pergunta: o que é igreja para você? 90% respondeu o seguinte: é para satisfazer as minhas necessidades e da minha família. 10% dos 1.000 membros, ou seja, 100, falaram assim: é para alcançar o mundo para Cristo. 10%. Aí fizeram a mesma entrevista com pastores. E aí descobriu que a maioria dos pastores falaram: qual é o papel da igreja? Alcançar o mundo para Cristo. E uma pequena porcentagem é manter os membros em necessidade de ali ficar ali. E por isso tem esse conflito, porque às vezes os membros entendem uma coisa e o pastor entende outra. Vamos passar o mundo, ele vai falar: mas isso não satisfaz minha necessidade, isso não satisfaz minha preferência, isso não satisfaz o que eu gosto. Aí você impede o crescimento e o avanço da igreja.
igreja? Porque uma igreja, uma vida, e eu falo não só igreja, porque a gente não pode deixar de congregar, mas a gente tem que entender isso. Uma igreja, uma vida focada no passado, está arruinando o seu futuro. Se você fica focando no passado, você está arruinando o seu futuro. Então, querido, outro ponto também que as pessoas ficam falando que querem deixar de congregar. Não existe igreja perfeita, existe um Deus perfeito. A igreja não fere ninguém, pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas. Quando alguém lá fora dizer para você assim, eu estou ferido com a igreja, você fala assim, não, ferido com a igreja não, a igreja não fere ninguém não. Você pergunta assim, qual é o nome da pessoa? Identifica. Sabe por quê? É a mesma coisa que eu estou ferido com a escola. Não, a escola não fere ninguém. Quem te feriu lá na escola? Que a gente leva para o povo. É uma frustração que teve com o homem. Todos os homens não prestam. Não. Qual foi o homem que arruinou a tua vida? Nenhuma mulher presta. Não. Toda mulher presta, não. Qual foi a mulher que te machucou desse jeito? Vamos colocar os pontos nos is e identificar, porque a igreja não machuca ninguém. São pessoas que machucam pessoas. Mas pessoas também curam pessoas. E a gente identificar e saber se reconciliar. Então, querido, a gente precisa da igreja, sabe por quê? É no corpo que corre o sangue. É no corpo que corre a vida. Não existe vida fora do corpo, não existe proteção fora do corpo. E eu quero dizer que às vezes a gente usa o termo, a igreja é um hospital. Você já ouviu isso? Faz aquele texto, Jesus veio para os doentes e tal. Mas não existe versículo que fale, tá bom? Isso não está na Bíblia, a igreja é um hospital. E eu não gosto desse termo porque eu não gosto de hospital. E a gente até começou lá embaixo aqui, tem muita gente que nem vai fazer um check-up. Aí a gente fala que a igreja é um hospital. Quem quer ir para o hospital aqui? A igreja não é um hospital, não é um funeral. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a família de Cristo. E quando a gente entende isso, dá mais prazer de ir. Eu vou ver minha família, eu vou fazer parte do corpo. A igreja não é um hospital, amém? A gente pode pegar uma interpretação disso, mas não está na Bíblia isso. Porque eu mal vou para o hospital, gente, eu quero evitar o máximo, mas eu sei que tem que ir também. Mas às vezes a gente coloca esse tema e a gente começa a bloquear. Outra coisa, existem bênçãos para você pertencer à igreja. Abra comigo Salmos 92, rapidamente. Salmos 92, 13 a 15 diz assim: aqueles que estão plantados na casa do Senhor são como árvores que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, tem gente velha aí? Não, é só jovem. Eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo e prova que Ele é a minha rocha e não comete injustiça. É a promessa de quem fica na casa, quem está plantado na casa do Senhor. Você, mesmo velho, assim como Abraão, pode gerar filhos, pode gerar frutos. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Amém? Amém? Existem só frutos, querido. Porque a igreja é o plano de Deus para alcançar o mundo. Você foi chamado para multiplicar e não para se esconder. Você foi chamado para crescer e não para estagnar. Você foi chamado para pertencer e não apenas crer. Como eu disse, hoje é como as pessoas dizem, eu amo Jesus, mas não a igreja. É como se dissesse assim, eu amo a ideia de Jesus, mas não o compromisso com Ele. Eu amo a ideia de Jesus, mas não a responsabilidade de viver o Evangelho. É como se eu falasse para a Thalita, eu amo a ideia de casar com você, mas não caso com você. É uma hipocrisia. Queridos, para terminar, a diferença de um membro para um frequentador de igreja está no comprometimento. Quem frequenta está na expectativa, está como espectador. São consumidores, só querem consumir. Mas os membros do corpo de Cristo se envolvem e se comprometem. A primeira decisão que nós tomamos na nossa vida é crer, para acessar a salvação e termos a plena confiança em que Jesus para acessar Ele. A segunda é a comunhão, e ter um compromisso com Cristo nos leva a ter compromisso uns para com os outros.
O primeiro sinal de declínio espiritual é parar de frequentar a igreja. O primeiro sinal de declínio espiritual é parar de frequentar a igreja. Queridos, secreto, fala comigo, secreto, missão, comunhão. Secreto, missão, comunhão. Querido, se a gente ficar só no secreto, a gente corre o grande risco de se tornar muito orgulhoso. Se a gente ficar só na missão de evangelismo, a gente corre o risco de se tornar rebelde. E se a gente só ficar na comunhão, a gente corre o risco de ficar religioso. Tem que ser os três. Mas de todas elas, a falta de presença no culto é a pior. Sabe por quê? É na comunhão que você vai ganhar ânimo para ir para o secreto. É na comunhão que você vai ganhar ânimo para evangelizar. Então, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Leve a sério o corpo de Cristo.